Olá, meus caros. Vamos fazer uma pregação aqui. E é sobre essa temática que nós vamos falar, da cegueira e da visão espiritual. Cegueira e visão espiritual que o próprio Cristo nos alerta sobre. Olha que interessante que Jesus disse, isso está registrado, narrado por São João. Disse Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Eu vim para esse mundo para aqueles que não têm visão ter, e para aqueles que tenham, não venham ter. Parece um contrassenso, um paradoxo, algo contraditório que Jesus está dizendo, mas não é. Porque, de fato, aonde está a luz, aqueles que estão em trevas ficam ainda mais cegos com a luz, porque, se você analogia com uma luz muito forte, né? A gente pode pegar o sol quando está lá no meio-dia, ele é tão resplandecente, ele é tão forte, que a gente não consegue nem enxergar, olhar para ele, né? A gente fica quase que cego, não é verdade? E Jesus, ou Deus sendo o sol da justiça, faz isso para aqueles que não conhecem a verdade do Evangelho. Agora, aqueles que conhecem passam a ter a luz, ou ser a luz, e aí aquela vida que se tinha errante, em trevas, e sem luz e sem visão espiritual, passa a ter. Mas eu quero meditar sobre várias coisas desse contexto da fala de Cristo, que nesses últimos tempos a gente tem vivido exatamente tudo que Jesus disse relativo à sua vinda, né? Estamos passando o tempo dos princípios das dores, estamos passando uma série de problemáticas já previstas. E quanto mais se aproxima da grande vinda de Cristo, ou se aproxima de termos aí exatamente o fim de tudo, as coisas acontecem dessa forma. Os que são chamados estão sendo, de fato, não escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Aqueles que estão na porta estreita têm deixado a porta estreita, até porque muitos escolherão e lutarão para entrar na porta larga e não a estreita. Tudo isso vem a calhar com esse versículo que diz o seguinte, que Jesus veio para dar vista aos cegos. Cego, tanto literalmente da cura, da cegueira, de uma pessoa doente com problema na vista, como no âmbito espiritual, para ter visão de Deus, para de fato se guiar pelo mesmo. E aqueles resistentes, que acham que são dono de si, que estão dentro dos preceitos de Deus, estão certos, são os sãos, que Jesus disse que não vim para os sãos, assim para os doentes, que são os doentes por conta de um problema visual, esses vão ficar cegos ou com uma patologia, uma doença, porque não querem enxergar o óbvio. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo judeu. Eles desprezaram a salvação. Jesus veio para os seus e os seus desprezaram. Desprezaram a vida eterna, desprezaram as bênçãos e muitas outras coisas que nós gentios passamos a herdar por conta do desprezo deles. Não que Deus não tivesse o trabalho para conosco, mas que de fato herdamos um pouco daquilo, ou até poderíamos dizer praticamente tudo daquilo que era previsto para os judeus. Apesar de ter, obviamente, judeus que se converteram a Cristo, os próprios discípulos eram judeus. Estou falando no sentido mais amplo, né, de todos os judeus. E nos dias atuais a gente percebe algo interessante, que o pregar a verdade que é Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, da maneira bíblica, tem se tornado cada dia mais difícil. Por quê? O pessoal já perdeu a visão de Deus. Já perdeu, de fato, o entendimento dos céus. Porque a verdade para eles é mentira, e a mentira é verdade. O bem chama mal, o mal chama bem, como já dissera o profeta Isaías. Jesus é a luz e pede para nós sermos a luz do mundo e o sal da terra. Se somos discípulos de Cristo, nós guardamos as suas palavras. Por conseguinte, somos a luz do mundo, o sal da terra, e por conseguinte, temos visão. Porque
Ele revela os seus mistérios aos seus pequeninos. Nada fica em oculto. O que está com Cristo não fica em tenebras, como dizem os espanhóis. Não fica sem entendimento, discernimento, sabedoria, sem bênçãos e principalmente sem a sua presença e vida eterna. Do contrário, fica-se por conta da presunção, da soberba, da vanglória, de praticar as obras carnais, de colocar até, ou usar até o nome de Deus em vão, em qualquer coisa, achando que isso é do Altíssimo, mas não é. Porque, de fato, eles, apesar de acharem que estão com visão, não têm visão. Isso serve tanto para aqueles que estão dentro do sistema religioso, aqueles que têm até mesmo um rótulo de um cargo eclesiástico, como aqueles que não têm. Por quê? Todo aquele que fala em nome do Senhor há de ser julgado por isto. Por isso que Jesus diz que nem todo que fala Senhor, Senhor será salvo. E você pode analisar. Geralmente as pessoas que pregam de Jesus e tal, elas vendo uma ideia, estou falando das pessoas corruptas, elas vendo uma ideia que de fato as coisas não são bem assim, que eles são santarrões, que eles têm a visão de Deus e que o trem não tem. Aquele que pensa diferente não tem. Aquele que fala à luz do evangelho algo que seja verdadeiro, não é verdadeiro. Mas Jesus veio para fazer dissensão. Você lembra da mensagem de Cristo que diz o seguinte, que ele veio para trazer fogo e dissensão? Espada e dissensão? E muitos pensam que aquilo é literal, que Jesus veio trazer briga, contenda, que é para a gente estar com uma espada, com uma arma, para fazer mal ao outrem. Não. Simbolicamente, Jesus veio trazer a balbúrdia, a confusão, a dissensão, a contenda. Por quê? Para aqueles que se acham inteligentes, sábios e até religiosos, ele realmente é algo ou alguém absurdo. É uma pessoa de outro mundo. Era uma pessoa realmente fora de todo o script e padrão. E por isso que eles crucificaram Cristo. Não só por conta da inveja, não só por conta, de fato, de desprezar a salvação, mas porque eles pensavam assim. Esse foi um dos motivos pelo qual eles, os religiosos, diga-se passagem, sacerdotes, anciãos, entregaram Jesus ao imperador de Roma, ao que estava sob a responsabilidade ali do Império de Roma, que foi o Pôncio Pilatos. Foram eles que entregaram. E foi por conta disso, porque peraí, não batia o que ele estava falando referente a Taná, o Velho Testamento. Esse camarada está criando uma nova filosofia. Está, de fato, aqui fazendo algo muito terrível. Está pervertendo os cidadãos, está pervertendo a lógica que nós aprendemos da religião, que Jesus veio na contramão de tudo isso. Até porque ela já dá vontade do próprio Deus. Jesus foi designado para trazer vida e vida eterna a todos aqueles que lhe crescem. Mas pelo fato do próprio Deus olhar para a terra e não ver nenhum justo sequer, todo mundo pecando, e ver que a própria sistemática religiosa do judaísmo, que fora criado no início por Deus, já não estava dando mais, certo? Porque eles tinham quebrado as leis de Deus e estavam pecando, principalmente quem pecava não era aquele que não conhecia o evangelho, porque, no caso, a lei, como vão pecar se não tem consciência do pecado? Quem pecava e que Deus estava exortando, obviamente, eram os religiosos da época, os sacerdotes. E por isso que ele enviou Jesus Cristo para ser o sumo sacerdote, para ser o pastor dos pastores, o sacerdote, o rei dos reis, para, de fato, colocar ordem, para, de fato, colocar as coisas no seu devido lugar. Porque o homem já estava transgredindo a lei de Deus e o poder estava subindo a cabeça. Não, eu tenho a legalidade, eu sou rei elegido por Deus, eu sou sacerdote levantado por Deus, eu sou um sujeito inquestionável. É uma espécie de STF, né, dos dias atuais, que consideram-se semideuses, que ninguém pode contestar nada do que eles fazem, as suas sentenças. Assim estavam os religiosos daquela época, sacerdotes, sumos sacerdotes, a tribo de Levi, que foi designada para, então, levar
a palavra ali, ou falar dos livros do Velho Testamento, das leis de Deus, etc. Você só analisar, né, a própria família de Arão, os pecados que eles cometeram, porque tudo começou com Arão, irmão de Moisés. Nadab e Abiú, se eu não me equivoco, fizeram aquele som, fogo estranho, já começa ali. E foram queimados por conta disso, né? Ou seja, teve uma consequência daquele erro. E não era só isso, era muito mais, aberrações, era prostituições, era adultério, idolatria, era várias coisas que ele fazia lá nos ocultos. E os cidadãos que não eram sacerdotes, apenas cidadãos ou apenas povo, às vezes nem percebiam isso, nem sabiam de nada, mas Deus estava vendo tudo. É o que mais ou menos acontece aí nos dias atuais, né? Nos bastidores, nos backstages das instituições religiosas, das cúpulas, diretorias, etc, etc, tem muita podridão. E Deus está vendo tudo isso. E às vezes aquele que está de fora acha que está tudo ok, está tudo dentro dos conformes, que não há nenhuma podridão. Mas há, e Deus há de tomar juízo sobre isso. E no caso, vamos voltar aqui ao Evangelho. Cristo veio no mundo exatamente para pôr um fim nisso tudo aí, nessa hipocrisia. E por isso ele diz que veio dar vista àqueles que não tinham vista. Ou seja, aqueles que não conheciam muito da lei de Deus. Aqueles que não tinham o entendimento da palavra, não tinham o entendimento da presença de Deus. Aqueles que não eram o da tribo de Levi, que tinham conhecimento. E veio cegar esses da tribo de Levi, entre aspas, esses religiosos, porque de fato a sua arrogância não lhes deixara reconhecer Cristo Jesus. Aí você percebe que está tudo ligado ao que acontece hoje, né? Parece que realmente a história, o passado está se repetindo no futuro, no presente e futuro. E que muitos estão cada dia mais cegos e mais cegos. Cegos por conta do quê? Da sua arrogância. Lembramos do caso de Paulo. Paulo perseguia o povo cristão, era um romano nato, tinha prazer na morte dos cristãos, consentia com a morte dos mesmos, até que teve encontro com o Senhor na linha de Damasco e que lhe ocorreu? Ele caiu do cavalo e caiu cego. E quando ele foi até o servo de Deus orar, depois da oração de alguns dias, ele acabou vendo. Voltou à vista, saiu as escamas de peixe, ou como escamas de peixe, dos seus olhos. E muitos estão com essas escamas de peixe. Seja aquele que não conhece o Evangelho, que Jesus está a fim de lhe dar vista, entendimento, assim como deu para Paulo, salvação, vida eterna, como muitos que estão no sistema religioso, que aparentemente têm vista, até prego de Deus, até falo de Deus, até tem dons do Espírito Santo, porque Deus dá dons de arrependimento, mas na realidade eles estão cegos, e muitos cegos. Aí vem a grande pergunta que Jesus fez: como pode um cego guiar o outro cego, sem ambos cair na cova? Não tem como. Como que pode um religioso cego guiar alguém que não conhece o Evangelho, que está cego? Por isso que Jesus veio, porque ele é o pastor dos pastores, é ele a visão, é ele a luz, ele é o entendimento. Por isso que a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós temos que olhar tão somente para Cristo, meditar na sua palavra de dia e de noite, e de dia e de noite é a hora que tiver tempo, dar uma olhada e tal, e fazer reflexão, principalmente, não é só ler, é fazer a reflexão, e orar para que Deus venha falar conosco. Porque senão fica complicadíssimo. Porque você está indo que nem um boi. Do contrário, você está indo que nem um boi. É um matador sem saber que está indo. Porque está sendo guiado por pastores cegos, por sacerdotes cegos, por condutores cegos, por fariseus que não têm compromisso com a verdade, em falar aquilo que é óbvio, que às vezes não é tão complicado, é simples. Principalmente falar de Jesus. Ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é a salvação. Aceita Jesus, a doutrina do amor, amar a Deus todas as coisas, próximo a si mesmo. Siga o exemplo de Jesus, veja o que ele fez, ou no caso, lê o que ele fez, e tente fazer isto. Tantas coisas acontecendo nesse mundo afora, tantas aberrações, tantas heresias, tantas falsas doutrinas. Você percebe? Se você lê a Bíblia, se você procura entender a Bíblia como ela é, você percebe que existem muitas pessoas cegas. Muitas igrejas cegas, muitas igrejas, instituições, quando falo igrejas, né, CNPJ,
que até falam de Jesus, mas da boca para fora. Não tem vida, estão mortos, vivos, ou são mortos vivos, porque não tem a verdadeira vida, não tem a verdadeira sabedoria de Cristo e não tem a visão do Evangelho. Os profetas no passado tinham visão espiritual, Deus falava com eles, ao ponto até mesmo no Apocalipse, João, o queridinho de Jesus, o discípulo, ter a visão de Deus, do que vai ser o futuro. E por isso que eu digo que o profeta, ou o homem de Deus, a mulher de Deus, que é temente, que busca ele, vai achar, vai ter visão, não vai andar cego, vai ter entendimento, discernimento de todas as coisas. Mas você está falando só entendimento, mas entendimento do quê? Entendimento exatamente para não cair nas armadilhas do inimigo de falsas doutrinas, como, por exemplo, a teoria, eu digo teoria, mas é a teologia da prosperidade, como a teologia da libertação, como a teologia da missão integrada, como a teologia da confissão positiva. Isso tudo eu já falei várias vezes no conteúdo edificante, e aqui eu não estou falando, acho que é a primeira vez que eu estou falando isso. Mas a teologia da prosperidade já fica óbvio, já deve saber, que é pregar a prosperidade material, não espiritual, achar que Jesus veio para nos abençoar ricamente só nas bênçãos dessa vida e não da vida eterna, principalmente. A teologia da confissão positiva é de você dizer para si mesmo, não, eu posso, eu vou poder, porque eu sou filho de Deus e tal, eu sou como Deus. Isso foi criado até pelo falso profeta Benihim, e diz que eu sou Deus, eu sou um semideus, como ele prega em vários livros. A teologia da libertação, que eu não vejo num certo ponto tão mal, que é de ajudar o próximo, que é do evangelho, mas vejo mal quando isso vira uma causa política, de querer implementar um socialismo, um comunismo, bem como a questão isso já na vertente protestante, a missão integral ou integrada, que é a mesma coisa da teologia da libertação para os católicos, e dentre outras aberrações, que muitos estão aí atrás, a judaicização do evangelho, colocar o judaísmo com o evangelho, a outra aberração, pegar a Arca da Aliança, vamos fazer uma réplica da Arca da Aliança, colocar aqui dentro do templo e vamos orar essa Arca da Aliança para a fim de ter a bênção de Deus. E não se tem, porque agora a Arca da Aliança é o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não tem bênção, não tem a presença de Deus, porque o Espírito Santo habita no templo, simbolicamente, que é a nossa mente aqui, ó. Se for pura, é santa, se pensar em Deus, de fato, porque ele só habita em templo puro. Não é o templo lá, o templo, a igreja, as quatro paredes, não. Porque a Arca da Aliança, outrora era assim. A tradição judaica era assim. A Arca da Aliança representava a presença de Deus, agora a presença de Deus é o Espírito. Não tem como eu trazer elementos do passado para agora, como um fito de simbolismo ou de crendice e tal. Até porque Paulo já vai dizer que aquelas coisas do passado serviram como sombra. E agora nós não precisamos mais andar atrás da sombra, porque nós temos a pessoa, Cristo Jesus. Nós estamos no caminho da graça, no caminho da lei, que é o amor, que é Cristo. Outrora, a lei e o Velho Testamento serviu como sombra, como aio, como condutor, até Cristo, a pessoa de Cristo. Assim como a sombra não é mais do que a pessoa, assim o que Jesus falou é mais ou melhor e maior do que fora falado no Antigo Testamento, ou daquelas práticas das leis cerimoniais deixadas por Deus através de Moisés. Você tem vista? Você tem visão espiritual? Você discerne as coisas? Ou você se acostumou ao pragmatismo do que a religião te manda fazer, você faz? Você não questiona, você aceita tudo de acordo como ela diz? A Bíblia, Jesus, né, que é a palavra, ele manda nós questionar tudo. Examinar tudo e reter o bem. Juízo de Deus. Cada um vai ser julgado de acordo com as suas boas ou más obras. Aí muitos dizem, mas o Evangelho propõe a graça, o favor merecido, nós seremos salvos pela misericórdia de Deus, não pelas obras. Não é bem assim. Porque fé sem obras é morta, como diz Santiago. As obras são de caridade, de temer a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. É claro que esse revelamento de nós temos que tudo deve ser feito pelo amor a Deus e ao próximo, é de graça, é gratuito, é uma forma que nós nem merecíamos termos esse entendimento. Agora, não quer dizer que eu tenho que ficar de braços cruzados e não temer a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, exercer este mandamento.
Então tem que explicar uma coisa com a outra, porque muitos ficam dizendo, né, no lado de cá não, é sem obras. O outro lado não é com obras. Não, tem sim na questão de não ser as obras da lei mosaica, mas sim as obras da caridade. E tem, obviamente, essa questão da noção de termos, por parte de Deus, um favor imerecido. Então eu vim a esse mundo para juízo. Jesus não veio a esse mundo para qualquer coisa, para abençoar, simplesmente para abençoar. Ele veio para juízo, fazer justiça, para de fato ser equânime, para de fato ser coerente, dar uma decisão correta, justa. Porque Deus não é injusto, Deus não age de acordo com a emoção humana, Deus não é tendencioso, não é parcial. Deus age de acordo com as suas regras, convicções e princípios. Ele é justo, diferente da justiça desse mundo, que é o trapo da imundície, como já dizia Isaías. Então, confiamos na justiça de Deus. Porque Jesus disse aqui claramente, eu vim a este mundo para juízo. Porque os sacerdotes, os doutores daquela época não estavam com pleno juízo para decidir as coisas. Não estavam com discernimento das coisas, tanto para abominar o pecado que eles estavam fazendo, bem como para condenar as práticas de outrem que estavam fazendo. Pois tudo estava sendo permitido desde que houvesse aí uma espécie de, vamos dizer assim, o que ocorre até mesmo hoje, suborno. Ah, deixa tudo assim como é que está, porque não é pecado, porque o sujeito é riquinho, ou porque o sujeito vai dar uma melhor oferta. Era mais ou menos esse expediente. Eles faziam vista grossa para alguns delitos deles próprios e de outros, em contrapartida oprimiam o pobre, o justo, o órfão, a viúva. Agora Jesus veio fazer justiça de fato para os órfãos, para as viúvas, para o justo, e o iníquo e aquele que pratica iniquidade, e principalmente lideranças religiosas, esses iriam ser penalizados. Quando veio Jesus, já veio o sol da justiça se manifestando em nosso meio. Ainda que muitos podem pensar, não, mas Jesus já morreu e ainda acontecem as mesmas barbáries, tivemos o exemplo aí de Hitler, de Mussolini, Primeira e Segunda Guerra Mundial e tal. É, mas você sabe aonde que eles estão agora? Esses homens tiranos, ditadores, fomentadores de violência, de ódio e de tudo aquilo que é ruim, como aqueles outros do passado, antes de Cristo, porque veio Jesus, veio a justiça, outrora não se tinha. Porque o grande problema, e até que ocorreu com Satanás, com o homem, é a presunção, né? Deus lhe dá um poderzinho, porque Deus pode dar muito mais, porque Deus é muito mais. Ele já se gaba, ele já se acha o tal, né? Deus dá um pequeno dom, não. Eu já sou bam, eu posso tudo aqui. Eu posso pecar, e posso adulterar, posso enganar meu próximo, que Deus está perdoando, porque é tudo ok. Né? Era isso que estava fazendo na época. Agora, por que veio Jesus? Acabou isso. Acabou essas iniquidades, acabou essas disparidades, desigualdades. Porque veio Jesus, os gentios passaram a ter direito. Porque outrora os judeus desprezavam os gentios, os samaritanos, os judeus achavam a nação, só a nação eleita, né? Mas veio Jesus, eles não aceitaram Jesus, porque Jesus foi contra as suas práticas delituosas. Agora, se viesse um outro Jesus, um Messias, que estão esperando aí, né, de acordo com seus caprichos, aí sim, não, esse é o Messias. Poxa, ele veio tirar nós do fardo da escravidão do Império Romano, então esse é Jesus. Mas como Cristo, o ungido de Deus, não veio dessa forma, para, de fato, lhes tirar do poder político administrativo do Império Romano, então eles questionaram, esse não é Jesus, porque só fala de bênção celestial, esse só fala de coisas do outro mundo. Não, esse acho que é um hindu. Eu acho que ele aprendeu lá práticas do hinduísmo na Índia, né? Que está dizendo, eu sou, antes de Abraão eu sou. É isso que eles advogam, que eles falam, até hoje, os judeus. Quando eu digo judeus, aqueles que são da tradição judaica, né? Não vai pensar que eu estou falando do povo especificamente judeu, espalhado na face da terra, que tem muitos que estão aceitando até a Cristo. Estou falando daqueles sacerdotes, daqueles clérigos religiosos do judaísmo. E foram esses que condenaram Jesus e continuam não acreditando em Cristo. Esse Cristo aqui falar, dizendo que é a invenção da Igreja Católica, que é uma, de fato, criação, uma fantasia do catolicismo romano.
E estão aí até hoje sem o aceitar, né? Então, temos isso em mente, porque Jesus veio, o juízo está aí. Não tem ninguém mais por inocente. Esses que continuam, ou que estavam, melhor dizendo, fazendo mal e continuam, né? E passando as gerações fazendo mal, esses vão ter o juízo. E aí, Jesus diz, a fim de que os que não veem, vejam, e os que vêem se tornem cegos. Esse é o juízo, a justiça de Deus. A fim daqueles que sofrem, daqueles que de fato acham que está tudo ok, até mesmo que o sofrimento venham ter o esclarecimento das coisas, bem como aqueles que acham que entendem tudo venham ficar confundidos. Porque Deus confunde a sabedoria dos ímpios, porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que a dos ímpios. Isso no caso daqueles que não querem saber do Evangelho, e no caso daqueles que são religiosos ou lideranças e tal, esses venham cair por terra, né? Venham pastar como o rei Nabucodonosor. Essa é a grande realidade. Porque de fato eles não obedeceram ao mandamento de Deus de ser humilde e reconhecer os seus erros, as suas debilidades. Diferente de outros. Inclusive, Jesus vai citar aquela oração do republicano e do fariseu. O fariseu dizia, eu sou bom, eu sou de Deus, porque eu dou dízimo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E o publicano dizia, não, eu não sou nem digno de olhar para o céu, eu sou um pecador. E quem saiu justificado foi aquele que se humilhou. Esse, portanto, teve a visão, o discernimento de Deus, o contrapartida do outro, foi cego por conta da sua própria loucura e soberba. Aí a gente pode até fazer uma alusão ao narcisismo, de Narciso, que tem aquele mito de Narciso. Narciso ficou cego e acabou morrendo por conta de tanto olhar para o espelho, por conta de tanto olhar a si mesmo e admirar o belo, e admirar, e de achar que era o tal, o bonito, perfeito, a visão, até que, né, de tanta visão, entre aspas, ele ficou cego. Ele morreu. E muitos são assim, né? Em contrapartida, outros que estão sem a luz alcançam. E confirma, né? Muitos serão chamados, poucos escolhidos, poucos entrarão na porta estreita, como já disse até no início. Enfim, poderíamos fazer da palavra de umas variadas interpretações e poderíamos também ensinar outras coisas aqui, mas vou encerrando porque está cheio de efeito externo e está atrapalhando aí até mesmo o raciocínio. Mas acho que deu para compreender o cerne da questão, que Deus realmente é o único que nós podemos seguir ou devemos seguir, é a pedra de salvação, é a nossa rocha, é a nossa luz, é Ele que nos dá a iluminação e não é qualquer um outro. E se a gente for atrás, principalmente pessoas que não têm compromisso com a palavra, que aparentemente estão com visão, mas estão cegas, a gente está indo para o caminho mau. Às vezes a pessoa fisicamente tem visão, mas espiritualmente não tem, e aquele que fisicamente não tem visão, ou está cego, espiritualmente tem. Também tem essa reflexão. Abraço e até a próxima. Dê o seu like, comente. E essa foi mais uma pequena reflexão. Quando você em Deus deposita sua fé,